Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje eu tenho uma convidada que é uma pessoa top, que é a Michele Reman, que vai falar hoje como você pode desenvolver aí a sua carreira numa startup, como que você pode crescer, como que você deve se comportar nos processos seletivos e vai entregar o ouro. Então fecha tudo e vem comigo. A Michele, ela é vice-presidente de recursos humanos da Contabilizei. Então vamos lá. Michele, gratidão por você estar aqui. A gente estava falando, né, que o ano mal começou e a gente já tá cansado, né? Tá num ritmo alucinante. Então, obrigada, super agradeço. Fazia tempo que eu queria conversar com você. Que bom que você conseguiu aí uma brecha na sua agenda. E queria já que você falasse, Michele, como que você conquistou essa carreira na área de recursos humanos? Hoje você trabalha numa das empresas desejadas aí no mercado. Como que você chegou até aqui? Legal. Bom, Thaís, primeiro um prazer estar aqui, né? Acho que super válido, né? Sempre poder fazer trocas e contribuir com o público, né, que está assistindo, que tem interesse também ou de fazer uma mudança de carreira ou de se recolocar, né? Eu acho que toda contribuição sempre ela é bem-vinda. A minha carreira ela foi muito guiada assim, numa estratégia de tentar encontrar espaços onde não tinham pessoas posicionadas. Assim, eu converso bastante sobre isso. Acho que boa parte assim, das pessoas acaba guiando a carreira por um plano de carreira que existe dentro da empresa. Mas cada vez mais assim, a gente vê no mercado posições novas surgindo, que são carreiras que nem estavam desenhadas ainda acontecendo. Eu sou psicóloga de formação e desde muito cedo, assim, né, fui para a área de recursos humanos, nunca cliniquei, né, foi logo direcionando a minha carreira para isso. E acho que o que me trouxe até aqui foi fazer várias dobradinhas ao longo do meu caminho com a carreira de RH. Né? Então, a primeira empresa que eu trabalhei, eu comecei por RH e logo na sequência eu peguei toda a parte de gestão de processos da empresa, peguei toda a parte de qualidade. E esse é o espaço que eu digo assim, é um espaço em branco. É difícil você encontrar no mercado um psicólogo que tem as duas nuances muito bem, trabalhando em conjunto, né? Muito bem desenvolvidas. E logo depois disso, assim, eu comecei a guiar a minha carreira e enxerguei uma oportunidade muito legal. E eu acho que ela é muito vívida, né? Ela não se supre, que é o desenvolvimento de lideranças. Né? Me especializei em desenvolver lideranças, principalmente na parte estratégica, né? Então, a minha carreira ela foi toda calcada em desenvolver alta gestão. E isso foi me posicionando de uma maneira diferente, né, no mercado. Tive, né, na verdade eu tenho ainda uma empresa, mas eu não atuo nesse momento nela, né, mas eu tive minha empresa onde eu atuei durante 7 anos, até o momento, então, que eu vim para Contabilizei, assumi uma cadeira executiva para trabalhar o desenvolvimento, né, das pessoas para o primeiro salto que a empresa ia dar. Quando eu cheguei na Contabilizei, a gente tinha 280 pessoas e hoje nós somos quase 1.200. Nossa, que salto, né? Que salto, né? E isso tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado, né? Para que a gente consiga trazer os profissionais certo para dentro da companhia. Então, essa, assim, em poucas palavras, esse é um pouco assim o resumo de como eu fui construindo a minha carreira, né? Ao longo desses 25 anos já de profissão. Nossa, e foi a primeira vez que você atuou fortemente, assim, full time com uma startup? Startup, sim, né? Eu já tinha tido bastante contato com outras empresas, mas mais no sentido de trocas ou de mentorias, visitas, né? Isso trabalhando muito com o meu próprio negócio, né? Então, cheguei a atender algumas startups. Eu nunca tinha estado numa startup que estava chegando ali na terceira fase, que a gente chama, que é onde vai acontecer esse salto, né? E aí você precisa definir as estratégias de uma outra maneira para conseguir alavancar não só os produtos da empresa, mas também conseguir fazer com que a empresa cresça no seu quadro de pessoas.
Então foi a primeira vez, né, que eu me deparei com esse desafio. Nossa, que legal. E para quem está nos assistindo, tem muita gente que até faz confusão, né? Às vezes não sabe ao certo o que é uma startup. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que é uma startup e também o que você sentiu de diferença de uma empresa mais tradicional para uma empresa em startup em termos de clima, cultura, processo seletivo também. Legal. Bom, acho que em poucas palavras, assim, de uma maneira mais simplificada, uma startup ela é um modelo de empresa que tenta validar uma hipótese diferente sobre como trazer um produto ou um serviço para o mercado. No caso da Contabilizei, a hipótese inicial e o que se tornou o carro-chefe da empresa foi conseguir trazer a contabilidade de uma maneira mais acessível para as pessoas, né, de uma maneira que o empresário ele não ficasse na parte burocrática do seu negócio, e sim na inteligência de negócio, e que a gente conseguisse, através de tecnologia, tornar esse produto mais acessível para as pessoas dentro do mercado, né? Então, uma startup, assim, eu acho que todo mundo, quando a gente fala de startup, pensa, né, muito conceito de Apple, de Facebook, que é aquela ideia, né, de uma garagem, onde alguns nerds têm uma ideia, enfim, começam a desenvolver. Essa é a fase 1 de uma startup, onde ela vai validar, né, a hipótese que ela está trazendo, o produto que ela está trazendo. Geralmente nessa fase, então, ela recebe um primeiro aporte, que é um aporte pequeno, para ela validar a ideia. Validada a ideia, ela vai criar uma estratégia de como alavancar esse produto, né, num curto espaço de tempo, para começar a gerar uma rentabilidade para o negócio e ela começar, então, a se posicionar de uma maneira sustentável, né, dentro do mercado. O que é muito diferente, assim, de mercado tradicional para um mercado de startup primeiro, o clima da empresa ele é completamente diferente, né? Hoje eu ainda estava escrevendo um artigo sobre esse assunto, porque eu acho que a startup, o modelo veio para quebrar alguns conceitos que a gente tinha muito enraizados no mercado sobre quem é a liderança, quem é o executivo, né? Numa empresa tradicional, geralmente a gente entra, a gente já reconhece quem é o presidente, quem é um diretor. E quando você está num ambiente de startup é completamente diferente, né? Tem uma simplicidade no ambiente, uma troca muito grande. A gente busca muito, assim, trabalhar de uma maneira igualitária no sentido das trocas. Eu acho que cada pessoa ela consegue contribuir dentro do negócio. E para isso também o próprio ambiente de trabalho físico ele é montado de uma maneira que ele seja um ambiente colaborativo, ele é todo pensado para ser colaborativo, né? A gente evita, por exemplo, que existam salas exclusivas de liderança. Então tem algumas coisas bastante diferentes. E o que é muito diferente, uma empresa que vai crescer na velocidade que uma startup cresce, ela vai passar por coisas muito diferentes, né? Os desafios, eles são enormes, né? Inclusive, assim, desafios de negócio, saltos, né? De indicadores que a gente dá. Mas também exige do profissional algumas posturas muito diferentes, né? A maneira de lidar com erros, com falhas, é muito no sentido de aprendizado e logo na sequência uma postura resolutiva para conseguir dar o próximo passo. Se concentrar menos na falha e mais na solução para que o resultado aconteça. Então eu acho que tem algumas características que elas são muito diferentes e por isso também se exige, né, que existam características diferentes dos profissionais, né? A gente tem um cuidado bastante grande na seleção dos profissionais para que aquele profissional esteja dentro da empresa e se sinta bem dentro da empresa, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Encontrar pessoas também que a gente entende que vão ter mais facilidade de se adaptar dentro desse ambiente. Sim. E como que é o processo seletivo de vocês? O que vocês avaliam? Como que foi desenhado, Legal. Né? Bom, olha, é um processo seletivo bastante intenso e é um mergulho bem profundo que a gente faz para tentar buscar o profissional que mais vai se adequar, né, dentro da companhia. Na Contabilizei, a gente tem algumas premissas do que a gente busca, né, e a gente não quer profissionais que venham passar uma temporada com a gente quer pessoas que realmente acreditem no propósito da empresa, queiram impactar, queiram fazer algo diferente, né, pelo nosso país, e isso é bastante importante para nós, assim, né, então
pessoas apaixonadas, né, pelo que a gente está fazendo, por esses desafios que a gente está traçando, para nós é bastante importante. O nosso processo hoje, né, ele começa todo com uma forma muito diferente de divulgar as vagas, né, dentro do LinkedIn. Toda a nossa divulgação e a nossa abordagem, ela é muito voltada para que as pessoas entendam como é o nosso ambiente, como é o nosso jeito de fazer. E eu acho que vir trabalhar numa empresa é um casamento, né? Tem que ser muito bom para ambas partes, para que as duas frentes queiram ficar naquela relação. Vocês usam memes? O que vocês fazem, assim, para anunciar as posições? Vocês anunciam exclusivamente no LinkedIn? A gente anuncia mais fortemente no LinkedIn, né? Enfim, tem outras frentes que a gente utiliza, mas eu acho que o nosso grande público hoje, ele tá lá, né? Muito em função, assim, de ser uma empresa de tecnologia, né? Enfim, e também por ser uma plataforma, né? Mais acessível para todos. A gente usa muito... Na empresa a gente se chama de guardião e guardiã, né? Sério? Não sabia disso, que legal. E tá muito voltado assim, cada pessoa dentro da companhia é um guardião ou uma guardiã da nossa cultura, dos nossos valores, né? E de cuidar do nosso cliente. Então a gente usa muito as nossas pessoas para se comunicar com o mercado, explicando o que faz elas ficarem lá, explicando como é que elas conseguiram alavancar uma trajetória de carreira dentro da empresa, como é trabalhar, como é o ambiente, o que a gente está fazendo ali, né? E aí muito também trazendo isso que eu comentei, né, do propósito, né, como pano de fundo, que eu acho assim que uma vez que a gente se apaixona pelo propósito é difícil, né, se desfazer. Então a gente transmite muito o como nós somos para que as pessoas nos conheçam e optem realmente em vir estar com a gente construindo o que a gente está construindo. Aí o nosso processo, então, assim, ele tem toda uma divulgação e uma atração contínua, não só falando da própria vaga que tá ali, né? Mas eu até convido, assim, que quem tá nos assistindo, se algum dia for se candidatar na vaga, não só na Contabilizei, mas eu acho que qualquer empresa que for se candidatar, olhe primeiro um pouco sobre quem é essa empresa, o que ela faz, como são as pessoas que estão lá, né, que eu acho que fala por si só também, né, do ambiente. E daí o nosso processo ele começa com uma candidatura, né, e na própria candidatura a gente desenvolveu algo muito legal, que é um game de cultura. Então esse game de cultura ele coloca o candidato viajando pelo Brasil, né, literalmente é um mapa do Brasil em que ele viaja pelo Brasil e ele vai atender 3 clientes, né, em estados diferentes, com demandas diferentes, e a gente vai entender ali o quanto essa pessoa tem os nossos valores na hora de tomar decisões atendendo os nossos clientes, né? Então, foi um game que a gente desenvolveu, assim, com muito cuidado, com parceiro, foi muito legal, e tem nos dado, assim, um resultado muito bom no sentido de assertividade com relação à cultura. Isso é para ver se tem fit cultural. Fit cultural. Que legal. Exatamente. Nossa, não sabia. E as pessoas, o que elas relatam, os feedbacks, assim? Legal. Tem feedbacks de todos os tipos, Sim. Óbvio, né? Mas a gente escuta, assim, na grande maioria, as pessoas se conectando e começando a entender o que tá por trás da forma de fazer dentro do nosso negócio, né? Porque o nosso game ele foi montado realmente com demandas reais dos nossos clientes, né? No sentido de querer ser atendido, de querer, né, ter um cuidado por nossa parte. E o candidato ele vai ter sempre opções para ele escolher do que ele faria. E isso vai dizer muito como aquela pessoa, né, toma as decisões, faz suas escolhas, prioriza. E não tem certo e errado no game, tem uma soma de pontos. Dependendo das escolhas que você vai fazendo, você vai somando mais ou menos pontos. E ele vai mostrando quais são os valores que você tem mais forte conectados com a empresa e quais valores você não tem tão fortes assim conectados com a empresa. Né? Então, para nós é uma primeira fase, é um ponto decisivo dentro do processo, né? Ele é uma fase hoje que já é uma fase eliminatória, porque a gente entende como algo muito importante, né? A cultura para a gente é um dos assuntos mais importantes dentro da empresa.
Também nessa própria candidatura a gente já tem um teste técnico, né, que então para validar a parte de conhecimento técnico, principalmente aquelas posições que são posições, né, que vão desempenhar um papel e que exige, né, um cuidado no que vai ser passado para o cliente. Então, por exemplo, os nossos contadores todos passam por uma prova técnica, os nossos desenvolvedores passam também por um teste técnico para entender, né, o quanto conhecem daquilo que vão fazer, e as nossas lideranças passam daí por um case, né, onde a gente vai entender um pouco como esse líder toma decisões, como ele conduz, né, dentro do dia a dia, como ele estrutura e dissemina a estratégia. Isso tudo online? Tudo online. Tudo online antes da entrevista? Antes da entrevista, exato. Depois disso, então, tem daí um primeiro screening, né? Uma primeira entrevista inicial, onde o nosso Hunter vai conseguir entender um pouco melhor, né? O porquê que aquela pessoa está interessada em trabalhar com a gente, o que está levando ele também a nos procurar, né? Validam as informações iniciais que a gente precisa. E daí é onde a gente já começa a entrar, assim, numa etapa, né? Vai começando a afunilar o nosso processo. E o candidato, ele vai conversar com o gestor, né? Aí, dependendo do nível, tem mais ou menos entrevistas, né? Quando a gente está falando ali de um nível de gerente para cima, geralmente a gente vai estar falando de 3 ou 4 entrevistas, né? E a gente faz esse movimento para que a liderança também entenda se ela gosta desse modelo, da forma como a gente se comunica, da forma como a gente avalia, né? A gente responde muitas perguntas que o candidato tem também nesse momento, né? E se a gente está falando de uma posição de analista, a gente está falando ali geralmente de umas 2 entrevistas, né? Um momento também com a liderança, onde a gente vai validar. E depois disso a gente tem um processo de calibragem entre todos os envolvidos. Na empresa a gente tem um valor que é construímos juntos, né? E a gente leva ele muito a sério, então pra gente é uma etapa também importante de todos discutirem e tentarem entender se realmente é aquela pessoa que a gente quer para vir trabalhar com a gente, né? Então, acho que o nosso processo, assim, ele é um processo um pouco mais extenso. Dura quanto tempo, geralmente, um processo de um analista e de um líder? Analista, assim, as posições iniciais em torno de 30 dias, né? Mas é rápido, por ter todas essas etapas, até que eu considero rápido, comparando com muita coisa que a gente vê por aí, né? Pois é. Na nossa velocidade parece um processo extenso. Exatamente. Né? Quando a gente está falando, então, ali, posição júnior, assistente, 30 dias. Quando a gente está falando um analista intermediário, em torno de 45 dias. E daí, liderança, né? Liderança no primeiro nível, mais ou menos 60 dias. Liderança estratégica, em torno de 90, 120, depende do nível da posição. Então, esse é mais ou menos o nosso SLA hoje, dentro da companhia. Sim. E hoje uma entrevista dura quanto tempo? É tudo online também? Ou tem etapa presencial? Etapas presenciais, assim, pra gente, elas só acontecem se a gente estiver falando de uma posição executiva hoje, né? A empresa, nós temos 78% das pessoas que optaram por ser totalmente remoto. E os demais, né, optaram pelo modelo híbrido. Hoje, para não dizer que a gente não tem ninguém presencial, né? A gente tem 2% da empresa que optou por ser presencial. Nossa, que legal. Até não tinha conversado antes com você sobre isso. E achei super interessante, porque o que a gente está percebendo é um movimento de mercado que tá todo mundo ou voltando 100% presencial, ou num modelo híbrido de trabalho. E eu queria saber, por que vocês tomaram a decisão de manter... quase que 100% híbrido ou né, em home office. Thaís, assim, eu acho que não tem certo e errado, né? Eu acho que cada empresa, na verdade, ela vai tomar decisões de acordo com o seu negócio e eu acho que sempre também vale muito de acordo com a maturidade da sistemática de gestão e de governança, né, do negócio. Pra gente, nós começamos remoto não por escolha, né? Começamos por uma pandemia. E em agosto de 2020 a gente tomou a primeira decisão, que seria... nós vamos trabalhar no modelo remoto. As pessoas estavam muito ansiosas, querendo saber o que ia acontecer. E então nós posicionamos. Como a gente fez lá, né? Na Contabilizei, a gente pegou por área e definiu
cada nível, o que a pessoa poderia escolher. Para nós hoje é quase como se fosse um menu, onde a pessoa vai lá e ela diz, olha, eu sou de tal área e eu sou pleno, deixa eu ver as opções que eu tenho, né? E aí ela opta de que maneira ela quer se posicionar. Por que a gente optou em fazer dessa maneira, né? Primeiro, porque pra gente é fundamental que a pessoa, ela tenha também a opção de escolha. Pra gente, como empresa, ter ido para remoto foi uma descoberta sensacional. Por quê? Antes a nossa população, basicamente, ela se concentrava assim, 85% em Curitiba e 15% em São Paulo, né? E a partir do momento que a gente teve a possibilidade de abrir vagas em todo o país, o nosso nível de contratação, ele deu um salto de qualidade incrível, né? Traduzindo um pouco assim, né? Se eu pensasse hoje na empresa, basicamente eu devo ter 30% da companhia são contadores, né? É basicamente como se eu deixasse de contratar só São Paulo e Curitiba e passo a contratar em 27 estados, né, do país. A régua pode ser mais alta, né? E assim, a gente nem precisou aumentar a régua, ela é um movimento natural, Sim. né? Porque hoje a gente consegue acessar os profissionais mais dedicados, mais qualificados, né, dentro do país. Isso é uma coisa muito legal pra gente. Nós tivemos que revisitar todo o nosso jeito de fazer. E aí sim, né, estruturamos uma área de governança dentro da companhia. Nós temos ritos muito bem definidos para que a estratégia chegue até lá na ponta, né? Então, tem um desenho todo de, tipo, os nossos ritos estratégicos, táticos, a liderança mais operacional que vai estar o dia inteiro lá, né, com os times. E temos ritos que são ritos dos executivos com os analistas, né? Isso fez com que a gente permanecesse tendo proximidade com as pessoas, né? Que a gente pudesse criar espaços de troca, espaços onde as pessoas possam nos fazer perguntas, né? Com relação do porquê. Por que a gente está fazendo as coisas da forma como a gente está fazendo? Então, assim, na verdade eu enxergo que exige muito, né, da empresa uma estruturação diferente, uma preparação diferente da liderança para lidar com as questões do dia a dia e um cuidado com cultura que ele é redobrado nesse modelo, né? Então, nós desde o início definimos regras bem factíveis assim para todos de como a gente ia cuidar da cultura, como o meu time ia pensar sempre olhando para o remoto primeiro, mas fazendo com que as pessoas se sentissem engajadas, fazendo parte, e para a gente funcionou muito bem, né? Poderia te afirmar assim, que os 2 últimos anos são os anos de melhor entrega de resultado da empresa, né? Nós nunca tivemos um desempenho tão bom quanto nos 2 últimos anos. Então, sim, assim, a gente anda na contramão do que se... Eu costumo dizer assim, a gente anda na contramão do que se divulga no mercado, né? Porque Sim. O mercado, ele tá tentando também, né, nos posicionar de uma ideia, mas tem um movimento que eu acho que está bem consolidado, pelo menos do híbrido. Eu acho que o remoto ainda é algo para ser desmistificado, mas o híbrido eu acho que já é bastante forte. E o que vocês fizeram para engajar esse time remoto? Tem alguma ação peculiar que você pode dividir aqui com a gente? Tem, na verdade, assim, cultura, eu costumo dizer assim, é uma estratégia muito bem definida e uma cadência interminável, né? Então, dentro do meu time, a gente tem um time que se chama Cultura. Sim. Né? E eles montam uma programação do ano de tudo que vai acontecer para as pessoas conseguirem se conectar. A gente teve que fazer, né? Desde uma revisão do nosso onboarding. Hoje nós temos um movimento que se chama pré-onboarding, onde a pessoa ela recebe uma série de materiais antes. Quando ela chega na empresa, a sensação que ela tem é do tipo assim, já sei falar sobre a Contabilizei, as gírias, né, ou as siglas que a gente usa, essa pessoa ela já sabe o que significa aquilo. Então é um movimento um pouco diferente. A pergunta que você me fez, a pergunta 1 que você me fez, a gente desenvolveu um guia para a pessoa entender, tipo assim, o que é o mundo startup. Porque eu não contrato pessoas que vieram de outras startups, eu contrato pessoas que estão vindo a primeira vez. Então, isso facilitou bastante o processo no sentido de incluir mais rapidamente a pessoa dentro da cultura, e daí ela vai passar por um ciclo de onboarding institucional, que é super comum dentro das companhias, né? Depois disso, a gente estabeleceu, nos primeiros 90 dias...
ritos que fizessem com que esse novo guardião ou guardiã entendesse mais rapidamente, assim, por que a gente existe, que cuidados a gente tem que ter. Então, o que são esses ritos, né? Passado 30 dias, toda pessoa, ela passa por um onboarding com o nosso CEO, onde ele conta toda a história da empresa, de onde surgiu a ideia, o que ele espera de cada pessoa que está ali junto com a gente. E fechados 90 dias, nós VPs temos um onboarding com todas as pessoas da nossa vice-presidência, contando um pouco para elas, tipo assim, como é que a gente chegou onde a gente chegou, né? Porque eu acho que tem uma questão também de desmistificar, né, o nível executivo. E essa desmistificação, inclusive, ela passa por mostrar o quanto não é fácil chegar, né, até esse estágio. Então, isso nos ajuda bastante no sentido da pessoa entender que a carreira ela é uma construção, que cada um é o protagonista, né, dessa jornada de crescimento. E é um momento onde também elas conseguem entender o que vem pela frente naquela vice-presidência, né? Quais são os grandes desafios, no que a gente está focado. As pessoas têm um espaço para perguntas, elas nos perguntam muito, assim, o que a gente espera de cada pessoa que chega dentro da empresa. Então, assim, essa fase inicial faz com que rapidamente você se sinta fazendo parte. E depois, mensalmente, a gente tem aí um calendário de atividades. São atividades bastante interativas, né? Então, ou ela é uma atividade sempre de engajamento ou ela é interativa. Então, vou te dar um exemplo, assim, uma atividade que a gente tem uma vez por ano é o que a gente chama de ser humaninho. Ser humaninho a gente vai ver quem quer participar, não é obrigatória a participação, óbvio, e todos aqueles que participarem vai ter um sorteio e, por exemplo, eu peguei a Thaís no sorteio. Eu vou cuidar da Thaís por uma semana de uma maneira anônima. A Thaís não sabe quem eu sou. No final, né, da brincadeira, eu vou me revelar pra ela. Mas é um formato... E você cuida como? Como que é? Legal. Se explica, que eu fiquei Legal. curiosa. Quando a pessoa ela se inscreve, ela vai preencher um questionário contando um pouco assim... O que ela gosta? O que tu faz no teu tempo livre? Que tipo de música tu gosta? Quais são os teus gostos? Que comida você gosta? Né? E quando você recebe o teu sorteado, junto vai estar lá, vai ter o endereço daquela pessoa e o questionário dela. Entendi. Então, o que geralmente o time faz? Assim, o time faz playlist no Spotify e manda pra pessoa, manda, né, algum presente pra casa da pessoa, ou manda algum lanche, alguma comida, cartas, geralmente envolve o resto do time também para ajudar a conversar com aquela pessoa através, né, do time. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para cuidar, né, do outro. E pra gente é uma semana tão bacana, tão importante, assim, causa uma aproximação tão grande entre as pessoas. Então é um pouco isso, assim, sabe? Como você engaja pessoas que estão em cada canto. Então, quem tá no Rio Grande do Sul tá no frio e quem tá no norte tá no calor, né? E começa a entender essas diferenças. Isso é muito legal. E tem uma série de outras ações. Festa junina, ela é toda online, toda pensada de uma maneira online. É muito legal. Na companhia, o bingo de São Guardião, né? Que a gente chama. Então, é um bingo... tem correio elegante, tem rádio junina, tem uma série de coisas, concurso de fantasias. Então é isso. Olha, que legal. Tem que ser bastante criativo. Sim. Que legal. E hoje, o que você pode dizer, assim, do profissional que performa bem no processo seletivo? Até voltando ali, a gente estava falando da entrevista, né? O que um profissional hoje que brilha aos seus olhos, da sua equipe, sei que você provavelmente não deve fazer mais tantas entrevistas, está num nível muito mais tático, estratégico, mas como que tem que ser essa pessoa, né? Falando do candidato ideal, o que ele pode mostrar para encantar vocês? Legal. Bom, eu acho que tem algumas características, assim, que são importantes, independente do nível, para quem vem trabalhar numa startup, né? A primeira delas é gostar de desafios, né? E enxergar o desafio como algo motivador e não como um problema. Nós temos desafios todos os dias, né? E de níveis de complexidade bastante diferentes.
A diferença, por exemplo, hoje dentro do nosso dia a dia é basicamente assim, o que uma empresa tradicional, ela dá um salto num ano, a gente faz em 3 meses. Então, se torna muito mais dinâmico em função disso. Então, assim, constantemente você vai estar lidando com desafios. Tem que ser algo que você goste, tem que ser algo que brilhe o teu olho, né? E eu acho que no processo seletivo isso é investigado de uma maneira muito natural, né? Porque você sempre vai ter problemas, a diferença é como você enxerga eles. O segundo ponto é conseguir lidar com mudanças. Nós estamos numa empresa que o foco... Nós temos um valor que se chama 1% melhores todos os dias. Isso envolve que todos os dias a gente está tentando melhorar algo dentro da empresa. Então, quando você está se acostumando com um processo e com a maneira como ele é feito, ele vai mudar. Por quê? Porque tem um time focado lá em tentar desenvolver uma melhoria naquele processo, ou aquela parte ela vai ser automatizada, né? A tecnologia está entregando uma automação, ela não vai mais existir como uma execução daqueles profissionais que estão ali, eles vão ser só alocados em uma outra área e segue, né, a rotina do dia a dia. O que a gente percebe, assim, é que quando a gente não consegue, e não quer dizer que sempre a gente vai conseguir, né? Quando a gente não consegue investigar muito bem isso no processo seletivo e traz alguém para trabalhar na companhia que tem dificuldade de lidar com esse ambiente de mudança constante, causa sofrimento para a pessoa que está ali, né? E eu acho que nenhum profissional de recursos humanos quer ver alguém sofrendo, né, dentro do seu negócio. Então, é algo que eu converso bastante com o meu time, assim, do cuidado, né, e da responsabilidade que a gente tem com relação a isso. Então, saber lidar com mudanças, né, conseguir gostar de desafios, querer desafios, são 2 características importantes. E tem uma que é errar rápido. Sim. Né? Porque a gente vai errar. E infelizmente, nós não fomos treinados para errar, né? Nós fomos treinados para tirar 10, 7 era ruim, né? Mas o 7, na verdade, muitas vezes ele é o caminho para a gente chegar até o 10. E o que eu percebo, assim, eu converso bastante com o meu time sobre isso, é que tá tudo bem a gente errar, né? Eu acho que todos os dias eu me deparo com alguma situação que não tá legal, que, enfim, é um erro, né? E eu acho que a forma como a gente, como liderança, vai encarar aquele erro vai fazer com que o nosso time se sinta mais à vontade para conversar com a gente sobre aquilo ou menos à vontade, né? Mas o errar rápido, ele é fundamental, assim, olha, tudo bem, vimos um erro. Geralmente a postura do profissional é entrar em justificativa. Eu não tô nem interessada em escutar, mas a justificativa, tipo assim, tá, beleza, olha só, eu sei, aconteceu por algum motivo, como a gente resolve, como a gente dá o próximo passo, como a gente não volta a errar nesse assunto aqui. Então, acho que são características super importantes e são pontos que a gente está validando sempre no processo seletivo, assim, da base até a cadeira mais estratégica, a gente avalia esses aspectos. Sim, me lembrou muito uma frase do Henry Ford, que ele fala, não foque em problema, foque em soluções. Qualquer um sabe queixar-se, né? Uhum. Então, pra gente se queixar é muito fácil. Agora, para solucionar, realmente, os profissionais que já trazem o problema com 1, 2, 3 soluções, realmente são profissionais diferenciados no mercado. E pelo que eu tô observando aqui, no processo seletivo, vocês dão bastante ênfase às soft skills, né? Ao Sim. potencial, ao comportamental do profissional. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Acho que a parte técnica é a parte mais fácil de ensinar, né? E de melhorar, inclusive. Dentro da companhia, a gente tem vários programas assim de mentoria interna para desenvolver a competência técnica, né? E levar o profissional para o próximo nível. E também tem um ponto aqui pra gente que é super importante, que é assim, o que a gente faz hoje dentro do nosso negócio, nós somos pioneiros nessa frente. O que a gente faz ali é muito diferente da maneira como o mercado tradicional ele faz. Então, a gente valida muito assim a competência técnica de base, de formação, mas quando o profissional chega na empresa, a gente precisa rediscutir com ele o jeito de fazer as coisas. Dentro de RH eu costumo falar assim, tudo que você aprendeu até agora você vai usar como base para construir e daí você precisa desconstruir para reconstruir de novo porque é um ambiente diferente.
soft skills, né, comportamentos, são pontos mais delicados de fazer uma mudança. E quando a gente não tem o cuidado devido numa avaliação, num processo seletivo, acho que me torno repetitiva até falando de novo, assim, para quem está contratando é frustrante, né? Porque a gente vê aquela repetição de comportamentos que a gente detectou no processo seletivo. Para quem está dentro do negócio, começa a se tornar um sofrimento estar ali. E a pessoa começa a fazer o movimento de olhar para o mercado. Então, acho que vale a pena, assim, colocar mais tempo dentro do processo seletivo. Se a gente conseguir pessoas, né, que gostem de desafios, que queiram aprender, que gostem do novo, muitas vezes a pessoa é contratada na vaga A e quando a gente vê ela já está lá na B. A gente tem bastante trânsito de carreira entre áreas dentro da empresa em função disso. Então, acho que existem comportamentos bases, né, para o nosso negócio que vão fazer com que o profissional ele dê certo dentro da companhia. Por isso que eu acho assim, a parte comportamental ela é muito, muito importante, né? Existem comportamentos que a gente tem muito enraizados e é muito difícil a gente mudar eles, né? Então, não que o ser humano não possa se transformar, mas dá bastante trabalho. Sim. Nossa, tá incrível. Tô olhando aqui, a gente já tá chegando ao fim do episódio. Nossa, foi uma honra estar aqui, te entrevistar. Tô aprendendo muito, realmente. Já tinha uma visão da Contabilizei como uma empresa ultra diferenciada e conversando com você, consegui enxergar o que de fato faz com que seja uma das empresas aí que encabeçam o mercado. Queria te agradecer a participação e deixar com você as últimas palavras finais. Se você pudesse até dar um recado para quem está se recolocando, quem está aí participando de processo seletivo, às vezes recebendo mais não do que sim, né? O que você deixa de mensagem final, Michele? Legal. Bom, primeiro eu vou te agradecer, Thaís, um prazer estar aqui, né? Acho que gosto muito de fazer trocas e de contribuir. Acho que a minha mensagem final para quem está aqui com a gente é: cada profissional ele precisa fazer escolhas de onde quer estar, né? E não é só a empresa escolhendo um profissional, mas o profissional também escolhendo o lugar em que quer ficar por um tempo, desenvolver sua carreira. O meu recado seria que a pessoa trace um pouco melhor os objetivos que ela tem de carreira, o que é importante para ela como profissional, mas também como pessoa, e escolha uma empresa que tenha essas características que ela está buscando. Então, acho que seria a dica que eu daria aqui para quem está nos assistindo. Perfeito. Gostou desse episódio? Quero ver o seu comentário. Diz para mim o que você achou. Deixa pergunta também. Se você quiser também marcar outras pessoas para a gente convidar, vai ser uma honra poder te atender. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!